Bom dia, pessoal, tudo bem? A todos que estão chegando agora no nosso ao vivo, seja bem-vindo. E a você que está assistindo também depois, muito bom estar com você e muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe nessa manhã de quinta-feira, dia 9 de julho do ano de 2026. Tá tudo bem contigo? Como é que você está levantando nessa quinta-feira? O que está na sua mente? O que tem ocupado espaço aí no seu coração? Vamos começar o nosso dia hoje, mais uma vez, com uma palavra que pode ser base para tomarmos decisões, com a lembrança, com a certeza de que Deus está com a gente, de que Ele é bom, que Ele é um Pai presente na nossa vida. Esse é o Uma Coisa, um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Nosso foco, uma vez que nós tomamos uma decisão por Jesus, é darmos o próximo passo, é descobrirmos o que Ele quer para a gente nesse tempo. Muito bom dia a todo mundo que já chegou. Denise, Marta, Mauro, Estela, Rafinha, Raquel, Beth. Bom dia, Rosivone. Bom dia, Marcelo. Meu querido pastor Marcelo, Cleise, Andréia. Bom dia. Todo mundo bem? Helenita, Marcela Selvati. Que bom a gente estar junto. Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho. É uma manhã friazinha aqui no Rio de Janeiro, mas que o sol está abrindo lá, vai ser um dia mais quentinho, com certeza. É bem cedo, então ainda está frio, né? Vamos lá para a nossa leitura? Sejam todos bem-vindos, prazer estar com você. Que Deus fale ao seu coração à medida que a gente caminha nessa manhã. O texto de hoje do nosso devocional tem o título Oração Fervorosa e Eficaz. Os dois adjetivos são maravilhosos e se referem à oração. Fervorosa, a oração precisa ter fervor, né? Faz diferença. E eficaz, traz uma resposta, ela funciona. Com esse título eu tenho aqui justamente o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a segunda parte do versículo 16. Nesse versículo, Tiago está mencionando, nessa passagem, usando o exemplo de Elias, que ele diz era um homem semelhante a nós, e interessante dizer isso, né? Elias, ele queria dizer, era um homem como qualquer outro homem, mas ele orou, e olha o que aconteceu. Fez uma oração e a terra foi transformada completamente. Parou de chover, depois voltou a chover e muita coisa aconteceu nesse tempo. E uma pequena oração trouxe uma grande manifestação de Deus. No Monte de Carmelo, ele faz uma pequena oração e fogo desce do céu. Aquilo que é um clamor que a gente tem, né? Uma manifestação tão grande de Deus que tira toda dúvida. Elias conseguiu isso com uma oração. E quando chega no final, o Tiago, escrevendo para a gente, fala assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Outra versão diz: muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Vamos ficar com essa versão. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos ler? Deus promete a todos os cristãos que, se vivermos de maneira justa e orarmos com fervor, nossas orações serão efetivas e produzirão resultados significativos. Como devemos tratar uma promessa como essa? Podemos argumentar, mas eu oro
e nada acontece. Nosso problema é que não assumimos a responsabilidade sobre o que está nas Escrituras. A palavra de Deus diz que as nossas orações podem fazer muito. Se nossa vida de oração não está realizando muito, o que devemos fazer? Se estamos orando, mas não vemos resultados, deveríamos concluir que a promessa não é verdade? Deveríamos criar desculpas dizendo que as Escrituras não são tão realistas? Ou deveríamos examinar a nós mesmos para ver se nós alcançamos as suas condições? Tiago diz que a oração fervorosa vale muito. Será que nós não somos tão fervorosos em nossa oração como deveríamos ser? Oração fervorosa significa que não desistimos facilmente e que gastamos tempo suficiente em intercessão intencionalmente. Deixa eu repetir. Oração fervorosa significa que não desistimos. Oração fervorosa significa que não desistimos facilmente e gastamos tempo suficiente em intercessão intencionalmente. Tá. Significa que clamamos ao Pai por vezes em lágrimas, com todo o nosso coração e alma. A oração fervorosa vem na medida em que o Espírito Santo nos ajuda a orar, com gemidos que são profundos demais para serem traduzidos em palavras. Romanos 8, 26. De acordo com Tiago, a nossa justiça vai assegurar uma oração efetiva. O padrão de Deus para a justiça é diferente do nosso, porque ele olha para além das nossas ações, inclusive além dos nossos pensamentos, diretamente ao nosso coração. O que fazer se nossas orações não alcançam muito? Se nada acontece quando oramos, não há problemas com Deus. O problema está conosco, porque Deus é totalmente confiável. Vamos nos alinhar a Ele, para que Ele nos leve a orar o que está em seus propósitos e receberemos respostas de um modo poderoso. Amém? Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Nessa manhã, o autor está nos desafiando e nos levando a essa reflexão de que os resultados e a nossa experiência em relação à oração precisam se alinhar ao que Deus estabeleceu e não o contrário. Nós temos uma tendência, aliás, quase todos os crentes que eu conheço, de acreditar em Deus e nas coisas de Deus com base na sua experiência. Um exemplo muito claro é que quando alguma coisa boa acontece, essas pessoas dizem: olha como Deus é bom. Porque a circunstância está revelando Deus. Quando algo ruim acontece e persiste, essas pessoas perguntam: eu não estou entendendo. Onde é que está Deus quando eu estou precisando dele? Quando alguma coisa acontece ou deixa de acontecer, nós imediatamente dizemos: seja feita a vontade de Deus, eu não posso fazer nada, foi o que Deus quis. Essa maneira de interpretar o nosso relacionamento com Deus tira de nós toda a responsabilidade. Tudo que acontece é só Deus que está fazendo. Eu não preciso fazer nada porque o que Ele fizer é maior do que tudo. Mas a Bíblia vai nos dizer, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, que nós temos uma parte importante e que nós não podemos nos eximir dela. Essa mentalidade, né, de que tudo que acontece é a vontade de Deus, nós precisamos amadurecer em relação a isso. Essa é uma mentalidade ainda infantil. Não, nem tudo que aconteceu ontem na sua vida foi vontade de Deus. Muitas coisas foi a sua vontade. Muitas coisas foi a vontade de outra pessoa que você acabou tendo que participar também, seja o que for. Mas a vontade de Deus é algo
onde a gente se posiciona em relação àquilo, se alinha em relação àquilo. Quando você faz uma oração e a resposta não veio, você não pode mexer na Bíblia e mudar o que a gente acabou de ler. Né? Que muito pode por sua eficácia. A oração do justo é eficaz e é poderosa. Você está dizendo que a minha oração tem poder e traz resultado, eu preciso entender que é essa que é a verdade. Ah, mas não é o que está acontecendo. Não é. Mas a sua experiência não está revelando quem Deus é. A palavra dele revela quem ele é. Jesus perfeitamente revela quem Deus é. Então, o ajuste que tem que acontecer não é Deus. Deus não pode chegar para a gente agora e dizer, olha, me desculpa, eu prometi uma coisa, mas eu não estou conseguindo cumprir. Não faz nem sentido. Nós sabemos que ele é fiel, que ele não falha. Então, quando a gente vê que uma falha está acontecendo, o lugar para olhar é para cá. É no espelho, é para dentro. Dizer, Senhor, me ajuda a alinhar a minha vida, porque eu não posso rebaixar a tua palavra para caber na minha experiência. Eu preciso elevar a minha experiência, elevar a minha vida para se alinhar à tua palavra. Então existe uma expressão aqui que a gente precisa lembrar, que fala do justo. E aqui eu preciso ser cuidadoso para falar com você, porque existem, no mínimo, duas maneiras da gente interpretar o justo que aparece no Novo Testamento. Justo é o contrário de pecador. E justiça se torna sua natureza no dia que você entrega a sua vida a Cristo. A palavra de Deus diz que ele se fez pecado, porque nele, ou seja, no dia que você entrega a sua vida a ele, coloca a sua fé e é salvo, você nasce de novo, é uma nova criatura, você se torna justiça de Deus. A sua natureza agora, o seu DNA, vamos chamar assim, a sua genética espiritual, não é mais de pecador, é de justo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se apossar desse versículo e dizer, esse sou eu, o justo. Ok? E se você se apossar disso pela fé, eu creio que você não precisa de mais nada. Mas uma outra maneira da gente também olhar para isso, já com base nessa verdade de que somos justos em Cristo, é algo que você encontra em todo o Novo Testamento. É quando Paulo, nas suas cartas, Tiago também faz isso, João, Pedro, ele gasta um tempo explicando para a gente que é isso que você é, que essa é a sua identidade. E agora ele te convida a agir com base nessa identidade. Então não é incomum que você leia uma carta de Paulo e descubra que ele gasta a primeira parte dizendo, olha, o amor de Deus por você é suficiente. Você não precisou fazer nada. E ele te salvou. Você é uma nova criatura. O seu amor é incondicional. Não tem mais nada a ver com o seu comportamento. Ele te ama porque você é filho. Amém? E todo mundo que lhe diz graças a Deus. Eu nunca ia conseguir sozinho, mas o amor dele é suficiente. Eu fui salvo, fui perdoado e agora eu tenho uma nova vida. Aí Paulo interrompe, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Então agora o que você faz com isso? E ele gasta a segunda parte dizendo, agora tem uma parte que é sua como resposta ao que Deus fez. E ele nos convida a atos de justiça. Em outras palavras, a você se comportar bem, a você ajustar a sua vida, a não mais cometer os mesmos erros, não mais cometer os mesmos pecados. E nós precisamos entender isso, porque na nossa cabeça a gente talvez pense assim, ele me perdoou completamente, falou que tudo bem, que eu posso ser salvo apesar dos meus erros. Agora ele está mandando eu consertar os meus erros? Exatamente. Lembra da mulher que foi flagrada em adultério, em João capítulo 8? Quando ela é salva de um apedrejamento, Jesus fala, olha, eu não te condeno, agora vá e não peques mais. Por causa do que você recebeu, que é esse perdão, não se aproveite disso para viver uma vida de pecado, mas ajuste a sua vida porque isso é bom para você. Deus, como eu sempre gosto de dizer, ele não gosta do pecado, não é porque ele quer tirar a sua diversão,
Ele detesta o pecado porque o pecado te destrói. Qualquer coisa que destrói meus filhos, eu detesto. Qualquer coisa. Então Deus abomina o pecado por causa disso. Ele não é contra você que pecou. Pelo contrário, ele se une a você contra aquele pecado, como um bom pai. E todo bom pai, toda boa mãe deve fazer essa distinção. Você nunca é contra o seu filho que pecou. Você se une a ele contra aquele pecado. Essa postura de Deus revela que ele sempre está a nosso favor, mas nós nem sempre vamos perceber e nem sempre vamos lembrar disso, porque o pecado tem uma propriedade muito interessante de cegar o homem, de não deixá-lo enxergar a realidade. Então a gente precisa ser lembrado, precisa trazer à memória outra vez a realidade de que ele me ama, que eu sou amado, que não falha, e o que eu faço com isso? Eu ajusto a minha vida. Então quando a gente lê, muito pode por sua eficácia a oração do justo, a oração do justo é poderosa e eficaz, nós podemos lembrar desses dois aspectos. Que eu sou justo porque Jesus declarou que eu sou justo. E o que eu devo fazer com isso agora é praticar justiça, não mais pecados. André, mas e se eu pecar? A Bíblia fala sobre isso também. Se você pecar, você pode ter certeza que o sangue de Jesus cobre também esse pecado. Aproxime-se de Deus outra vez. Arrependa-se de fato, que não é apenas sentir alguma coisa, mas é mudar a sua direção. Confesse o seu pecado. Olha aqui para mim. Confesse o seu pecado a alguém, não apenas a Deus. Quando a gente confessa o nosso pecado somente a Deus, a gente tem a tendência de repeti-lo. Quando a gente confessa o nosso pecado a alguém, especialmente a pessoa contra a qual a gente pecou, a tendência é a gente começar a abandonar aquele pecado. Interessante, né? Porque você não quer ter que voltar de novo e pedir perdão de novo àquela pessoa, você fica com vergonha. Então você confessa o seu pecado. A Bíblia fala, confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados. Uma restauração na nossa vida moral, na nossa obediência, na nossa pureza, uma restauração na nossa vida, em todos os sentidos acontece uma cura quando a gente confessa. Então quando você peca, não acabou não, é só voltar, é só retornar ao caminho, mas seja sério. E aí você vai ver que as suas orações vão ficar diferentes, que você vai sentir muito mais confiança na sua oração, que você vai ter mais convicção da revelação e da presença de Deus. Não quer dizer que ele não estava lá quando você orou, apesar do seu pecado. Ele estava lá contigo, ele ouve a sua oração. Frequentemente ele responde às nossas orações, até quando a gente merece. Mas você vai perceber que o seu relacionamento com Deus, ele é aprofundado porque foi alinhado. Porque você não ficou esperando que Deus fizesse tudo, mas você fez a sua parte também. O que acontece hoje em muitas pessoas, muitos cristãos e até muitas igrejas, é que as pessoas têm sido ensinadas que Deus é um Deus que as coisas que têm que acontecer vão acontecer e ele é fatalista e não tem jeito. Deixa eu te falar, a sua palavra toda nos diz que se a gente fizer algumas coisas, ele faz algumas coisas. Nos convida a um comportamento que traz resultado. Você não precisa fazer nada para ser salvo, senão crer em Jesus. Mas a fim de conquistar algumas coisas na sua vida, você precisou se esforçar um pouco. Você precisou talvez estudar um pouco mais. Aliás, eu estou convencido de que gente que gosta de estudar nunca vai ficar pobre. Sempre vai arrumar algum caminho, eu tenho certeza. Tenho visto isso para todos os lados. Então, existe uma parte que quando a gente assume que é a nossa parte, né, se você vai atrás, se você faz, se você se esforça de fato, não apenas você diz, mas eu estou fazendo tudo, eu estou tentando tudo. Esquece esse discurso e vai e faz mais. Eu tenho convicção, claro, dirigido por Deus, dirigido pelo seu Espírito. Às vezes a gente faz mais da coisa errada. Às vezes a gente se esforça muito no que Deus não mandou a gente fazer.
Então, acho que no seu espírito ele te fala e você sabe o que você tem que fazer. Vai fundo. Continua indo nessa direção, se aprofunda ainda mais. Você vai descobrir que Deus estava lá o tempo todo te esperando. Estava só esperando o seu movimento. E aí quando você orar, você vai ficar, meu Deus, era só isso. Era só orar e Deus já respondeu. Eu já falei essa frase centenas de vezes. Falei, meu Deus, se eu soubesse eu tinha orado mais cedo. Era só orar e o Senhor trouxe a resposta. Eu realmente acredito no poder da oração. Não 100% das vezes. Em alguns momentos eu sou incrédulo. Em alguns momentos eu penso, eu vou orar, mas eu não sei. Eu não tenho aquela convicção, não tenho aquela certeza. O que está faltando? Será que Deus não quer responder? Não. Será que a oração não funciona? Não. Eu preciso alinhar o meu pensamento. Então eu tenho que ir para a palavra, encher o meu coração de fé. Eu preciso olhar mais uma vez para quem Ele é. Vou dar um exemplo para você. Se você vai orar para uma pessoa que está com uma enfermidade, e é uma enfermidade muito complicada, muito difícil, os médicos dizem que não tem jeito. A nossa tentação é dizer, não, mas Deus vai fazer, e começa a orar, mas dentro da gente a gente não tem aquela convicção. O que você tem que fazer? Vai para a palavra. Aí você vai lá para o Salmo 103, que está escrito, é Ele que nos sara de todas as nossas enfermidades. Aí você medita nisso. Você não simplesmente faz uma oraçãozinha como alguém que diz, não, Deus é bom, as coisas vão acontecer. Não, eu vou encher o meu coração dessa verdade. Você vai lá para o livro, para os evangelhos e vê que Jesus curava todo mundo o tempo todo. Que era uma prática frequente no seu ministério. Que ele com uma palavra, declarava pessoas com doenças terríveis, como cegueira, pessoas que eram aleijadas, pessoas que tinham uma paralisia, pessoas surdas, voltavam, eram restauradas. Você medita nisso e enche a sua vida com aquela palavra. E aí você vai ver que a sua oração fica diferente. Então, o ajuste é do lado de cá. Se alguma coisa precisa acontecer para que as nossas orações sejam ouvidas, a parte de Deus já está resolvida. Ele já prometeu responder. Já prometeu que a sua oração vai ter resultado, que vai ser eficaz. E alguém que entendeu isso, ora muito feliz, ora já com a resposta, ora sabendo o que vai acontecer, numa paz muito grande. Ora orações que já vêm com resposta junto, porque confia em Deus de verdade. Vamos caminhar nessa direção? Vamos ser essas pessoas? Vamos dar muitos testemunhos como esse que eu falei para você? Era só orar. E eu orei. Eu lembro uma vez de ouvir alguém dizer isso e virou uma frase que eu falo. Olha, o problema é esse, você orou, agora Deus respondeu. Se a gente entender que é só isso, confiar nele, falar com ele, respostas vêm, isso é muito poderoso. Olha o que a pastora Lilian colocou aqui. Nós só podemos ter fé onde a palavra de Deus é conhecida. E isso faz muita diferença para quando vamos orar. Deus pode fazer o impossível. Obrigado, Lilian. Essa é uma ótima colocação para contribuir com o que a gente está falando. Eu falei com você, vai para a palavra. Por quê? Porque se você não souber com a vontade de Deus, como é que você vai orar com fé? Quando alguém diz, olha, eu não sei se Deus quer me curar. Então você não pode ter fé para orar nele, naquele sentido. Eu não sei se Deus vai me resgatar dessa situação que eu estou vivendo financeiramente, esse problema familiar, seja o que for. Se você não tem nenhuma base para confiar e acreditar, você vai fazer uma oração vazia, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, você está deixando tudo na mão dele e tudo bem. Mas Deus vai falar, não, filho, a minha vontade já está explícita na minha palavra, você sabe o que eu quero, agora vai lá e faz a sua parte, confia em mim. Deus está esperando homens e mulheres que não são irresponsáveis e inconsequentes espiritualmente, mas de gente que confia nele de verdade. E uma das maneiras como a gente revela isso é o tipo de oração que a gente faz. Paulo deixa isso muito claro. Logo no primeiro capítulo de Efésios, ele vai orar pela igreja e ele não faz uma oração incrédula, dizendo, Senhor,
A igreja precisa tanto de ti, o Senhor precisa fazer isso, fazer aquilo outro, ajudar a gente, ajudar a fazer isso. Não, ele fala, Pai, abre os olhos desse povo para eles saberem o que já é deles, o que o Senhor já fez por eles. A posição tão alta que o Senhor colocou os teus filhos, abre os olhos deles. Essa é uma oração que a gente precisa fazer também, lembrar e sermos o alvo dela, dizer, Senhor, abre os meus olhos, para entender que lugar é esse que o Senhor me colocou. Filho amado de Deus. É muito grande isso. Mas a gente vive como se isso fosse uma banalidade. Os nossos olhos abertos é exatamente isso. Uma revelação da palavra que nos coloca numa posição onde a gente ora com confiança. Você consegue imaginar alguma oração de Jesus que Deus não ouviu? Agora, você não vê tantas orações de Jesus, mas a Bíblia fala que ele orava frequentemente no secreto. Era ele Deus. Era uma postura de dependência, de humildade. Eu já descobri que quando eu digo, eu tenho muita dificuldade de orar, isso é orgulho. Que uma pessoa humilde não quer saber de mais nada, ela vai encontrar o seu tempo. Ela vai encontrar o seu lugar e aquele momento vai dizer, Senhor, eu dependo de Ti, totalmente. Tu és o grande Deus. Então, eis-me aqui. Tudo que eu tenho é Teu. Então, eu Te entrego minhas mãos, meus olhos, meus pés, meus recursos, minhas habilidades, tudo é Teu. Eu quero só ouvir e obedecer. Essa oração tem muita eficácia. Amém? Vamos orar? Pai, a cada manhã que a gente tem a oportunidade de estar junto, eu faço uma oração muito parecida. E eu te agradeço por Tua graça, bondade e amor, infalível amor sobre a nossa vida. Eu acho que todos nós devemos fazer isso todo dia. E eu te agradeço, Senhor, de todo o coração pelo Teu cuidado. Mas a Tua palavra nos convida a ir além e a pedir. A Tua palavra nos convida a confiar em Ti, porque Tu és o dono de tudo que existe. Tu és o Senhor de todo o universo. E o Senhor nos ama. E como Teus filhos, o Senhor quer que a gente confie em Ti. Então, Pai, essa pequena oração que eu faço com os meus irmãos agora, ela não vai ser tão diferente. É para Te pedir, abre os nossos olhos espirituais e dá-nos, meu Pai, uma visão mais clara. Ajuda-nos a crescermos nas nossas responsabilidades e não sermos inconsequentes, e não sermos irresponsáveis, e não sermos pessoas que vão dizer que confiam em Ti, mas na verdade estão deixando a vida e as circunstâncias revelarem quem Tu és. Não, a Tua palavra já revelou quem Tu és. Que a nossa vida possa se alinhar à Tua palavra. Eu oro, meu Pai, para que muitos que estão me ouvindo tenham testemunho para contar nos próximos dias de uma oração eficaz, uma oração respondida. Porque fizeram um ajuste. Porque o Senhor não precisa fazer esse ajuste. Nós é que precisamos. Então, ajuda-nos a enxergar e a mudar, Senhor. E que a gente possa ir para esse lugar de humildade. E pedir a Ti, meu Pai, graça sobre a nossa vida. Nos arrependermos de fato, mudarmos de direção. Te pedimos, Senhor, como nós dependemos de Ti. Usa a nossa vida. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos, antes da gente começar a orar. Mas a gente pode pedir cada uma dessas coisas, porque nós confiamos em Ti. Podemos Te pedir pelo sustento. O próprio Senhor Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Podemos Te pedir que perdoe as nossas dívidas. Podemos Te pedir também, Senhor, que abençoe a nossa casa, a nossa família. E abençoe os que estão perto de nós, na confiança de que sim, o Senhor vai usar a nossa vida para ser uma bênção na nossa casa. Te pedir que o Senhor nos ajude a pensar corretamente,
a entender quem nós somos, para isso ditar o que nós vamos fazer. Nossa identidade vai revelar a nossa vida. Podemos orar te pedindo que nos cure, porque Tu és o Senhor que nos sara. E nós podemos pedir tudo isso em fé. E nós pedimos que abra os olhos do nosso coração, para que a gente haja dessa maneira. Quando Jesus nos ensina a orar, Pai, a Tua palavra nos diz que Ele começa te exaltando. Santo é o Teu nome. Pai nosso, que está nos céus. Quando a igreja vai orar, em Atos capítulo 6, ela diz: Tu és soberano, Senhor, acima de tudo que existe. Nós queremos reconhecer, Pai, que essa soberania, que esse lugar tão alto, o Senhor é chamado de Altíssimo, não muda o fato de que o Senhor nos ama com amor eterno e apaixonado, como o Pai ama os seus filhos. Que nós possamos unir tudo isso. Que o nosso relacionamento seja um relacionamento de oração, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, de ouvir a Tua voz através do Teu Espírito, no testemunho interior, de ouvir a Tua direção em cada oportunidade, para vivermos uma vida com muito mais alegria e realização, com muito menos arrependimentos, que é o plano de qualquer bom pai para o seu filho. E é o Teu plano para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos. Te damos toda a glória é Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estar com você nessa manhã. Obrigado pela sua companhia. Passaram aí 30 minutos a gente junto aqui. Eu espero que você tenha sido edificado. Esteja começando bem essa sua quinta-feira. Lembre-se do que a gente conversou hoje. Lembre-se de voltar a esse texto outra vez. E se essa mensagem te abençoou, assista outra vez, mande para alguém. Seja edificado pelo que Deus hoje plantou em seu coração. Que bom estar com você. Você me abençoa muito com a sua companhia. Que Deus te abençoe. E até amanhã, 7 da manhã. Paz.